Salve, salve, maior torcida do Vale do Rio dos Sinos! Estamos de volta com Memórias da Nossa Aldeia, a nossa boa e velha viagem ao passado, as coisas pregressas do maior clube do nosso mundo. Neste começo de programa, eu peço humildemente a você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, Web Rádio Índio Capilé, nos siga também no Instagram, no @RDIndioCapilé, curta e compartilhe se você gosta deste e dos nossos outros conteúdos. Pois bem, estamos chegando ao nosso programa de número 19, episódio de número 19 desta série, e a gente, após ter dado uma pequena fugida dentro do nosso itinerário, vamos retornar àquele assunto que nós começamos a tratar lá no programa número 15, qual seja a respeito do antigo campeonato citadino de São Leopoldo, que conforme o próprio título desse programa de hoje denota, ele ajudou a moldar a grandeza, a formar o Clube Esportivo Aimoré, tal qual a gente conhece, certo? Então peço a você que preste atenção, porque é muito legal a gente fazer essa imersão e, consequentemente, entender as questões do nosso Índio Capilé. Nos primeiros 15 anos da história do Aimoré, o Campeonato Citadino ocupava um lugar central nas temporadas, nas disputas aimoresistas. Por mais que o Aimoré tivesse outras ligas para participar, bem como amistosos e outros eventos, o Campeonato Citadino era o eixo central dos anos aimoresistas, das temporadas aimoresistas. O Aimoré foi campeão municipal por 4 ocasiões, em 1942, 1943, 1950 e 51, ou seja, 2 bicampeonatos. É importante ressaltar que o Aimoré foi fundado 20 anos depois do Esporte Clube Nacional e 10 anos depois do Grêmio Esportivo Leopoldense, ou seja, eles eram clubes mais velhos e mais solidificados no cenário leopoldense e no cenário desportivo em geral. Em 1926, de 1926 até 1936, somente o Grêmio Esportivo Leopoldense e o Clube Esportivo Nacional, que se fundem lá em 1954, somente esses dois clubes eram filiados à Federação Gaúcha de Futebol no município de São Leopoldo. Em 1936, tanto o Aimoré quanto o Capitão Salomão, um dos clubes de origem militar de São Leopoldo, isso é assunto para outro programa, outra hora a gente explica sobre esse contexto militar e os clubes e do Campeonato Citadino de São Leopoldo. Eles são fundados em 36 e também se filiam à Federação Gaúcha de Futebol. Assim, por uma exigência formal da Federação Gaúcha, é fundada a Liga Leopoldense. Em 1937, a LEA, 2 L's, LLEA. Assim, o Índio começa a competir contra equipes mais experientes e de mais garbo, né, de mais poder esportivo, e que, consequentemente, agregaram a essas equipes mais experiência e mais espírito combativo também para o Aimoré. E nos primeiros anos o Aimoré teve um desempenho regular, até porque, repito, jogava contra times mais robustos no cenário leopoldense. Mas havia um foco no desenvolvimento desportivo do Aimoré, ou seja, houve uma melhora paulatina nos resultados e investimento contínuo na questão estrutural do Índio. Em 1942, no começo da temporada, o antigo jornal Correio de São Leopoldo, ele num texto ali que você está vendo agora na nossa tela, ele descreve a Aimoré como um clube organizado e que se dispunha a investir na melhoria progressiva das suas instalações e, consequentemente, no seu desenvolvimento atlético e esportivo. Em 1942, o Aimoré começa o ano com a conquista do Troféu Cairu, que a gente falou sobre ele lá no programa 15 do Memórias da Nossa Aldeia, onde a gente explica que o torneio Cairu foi realizado para homenagear as vítimas do atentado que ocorreu contra o navio mercante Cairu, que foi um navio mercante brasileiro, que foi torpedeado, até hoje não se sabe ao certo se por uma embarcação italiana ou alemã, mas naquele contexto de Segunda Guerra, isso pouco importava. O que vale é que acabou tendo essa fatalidade e, consequentemente, houve toda uma comoção popular, um clamor, e o Aimoré venceu esse torneio que foi organizado acerca desta situação. E começa essa temporada de 1942 com esse Troféu Cairu, com esse título do Aimoré, e após uma crescente nos resultados aimoresistas, acarreta num título municipal inédito para o Aimoré naquela ocasião, em 1942, e agora você observa uma crônica curiosa de Arthur Stumpf. O Aimoré venceu o Grêmio Leopoldense por 5-1, e ele diz que não houve justiça no marcador, o Grêmio Leopoldense foi melhor.
O fato do Stumpf ser de uma família muito ligada ao Grêmio Leopoldense é só uma coincidência, né? Não tem nada a ver com essa bronca dele por parte do Aimoré. No ano seguinte, o Aimoré vence o Nacional, ou seja, na temporada 1943, e conquista o bicampeonato. No jogo do título, o Aimoré alinhou com Carlitos, Coquinho e Mena, Chu, Adão e Tomedi, Erni, Rubem, Oswaldo, Rui e Cazé. Esquema 2-3-5. Ofensivo é apelido, né? Nos anos conseguintes, o Aimoré voltou a ter irregularidades até o final da década de 40. O Grêmio Leopoldense, ele domina a Liga Leopoldense até o final daquela década. O Aimoré é vice-campeão em 1949, perdendo a final para o Grêmio Leopoldense. O time daquela ocasião foi o goleiro Pedrinho, Grote e Bebê na defesa, no meio-campo, Sarimba, Coco e Arno, no ataque, Bainar, Rui, Jaime, Pêssego, Pelego e Juventino. Detalhe, o juiz dessa final foi Oswaldo Rola, ele mesmo, seu Rola, o Foguinho, lenda do futebol gaúcho, foi o árbitro daquela partida. Mesmo assim, houve bons momentos do clube indígena no final daquela década de 40, como, por exemplo, o título convincente do torneio início de 1950. Lembrando, 1950, os anos terminados em 0 compõem a década anterior, ou seja, 1950 ainda compõe a década de 40. O distanciamento do Aimoré para com os seus co-irmãos capilés, ele ocorre entre 1950 e 1951, com o bicampeonato conquistado com absoluta autoridade. A Aimoré foi bicampeão, passando o carro por cima de todo mundo. E ali de 1949 até 1950 houve a primeira passagem dele, o capitão Froner, Carlos Froner, no Aimoré. Ele que teve um título leopoldense em 1947 pelo Grêmio Leopoldense, uma passagem muito vitoriosa. A nítida diferença de desempenho de infraestrutura, essa corrente progressista que o Aimoré tinha de crescimento contínuo, fez com que o Aimoré fosse o clube de São Leopoldo favorito a ser profissionalizado, disputando, em primeiro lugar, a segundona de 1952, conforme a gente já falou em programas anteriores, e sendo convidado para participar do Campeonato de Porto Alegre, que depois virou Campeonato Metropolitano, em 1953, na companhia da dupla Grenal, do Renner, do Cruzeiro, do São José e do próprio Floriano, enfim, fazendo parte desse movimento, dessa elite, dessa divisão especial aí do futebol metropolitano. Foi um grande feito para o Benjamin. Por que o Aimoré era chamado de Benjamin? Porque ele era o irmão mais novo dessa turma aí, entre Grêmio Leopoldense e Clube Nacional. O Aimoré era um time da zona norte da cidade, né, do bairro Rio dos Sinos. E por a antiga Tabaíndia, você sabe, fica ali às margens da BR-116, na parte norte, ali logo após a ponte do Rio dos Sinos. E o Aimoré era um clube que, por mais que tivesse entre seus quadros, entre seus torcedores mais ilustres, grandes industriais da cidade, ele não era um clube que frequentava o círculo da elite do centro de São Leopoldo. Ele era meio que um intruso ali, e acabou se desenvolvendo e, consequentemente, obtendo essa assunção ao quadro de profissionalismo no futebol. E ele conseguiu deixar para trás esses dois clubes, aí, o Leopoldense e o Nacional, que até se fundem depois, conforme a gente já havia mencionado. E dois fatos foram preponderantes para o Aimoré obter esse crescimento e levando à profissionalização. O primeiro deles, ter uma sede social própria, né, algo muito raro à época, e também ter um estádio seu, com um pavilhão bem organizado, bem conceituado, como era o da antiga Tabaíndia. E isso fez com que, é bom que se diga, nessa gestão Lulu Weimann, era o presidente do Aimoré, o Aimoré desse esse salto. E agora a gente ouve, através do nosso querido amigo Douglas Rambor, que compõe o grupo de estudos Canchas de Porto Alegre, juntamente com o Leonardo e com o Ricardo, que estuda futebol de Porto Alegre em geral, duas falas a respeito dessa questão da profissionalização do Aimoré e do contexto que acelerou tudo isso e como esses fatos sucederam. Fala aí, Douglas. Aí, o que acontece? Em 1952, o Aimoré já era o clube mais próspero da cidade. O Nacional tinha caído muito, o Leopoldense também. E o Aimoré, em 52, é o primeiro clube de São Leopoldo a se profissionalizar.
né? Eles jogam, mas eles estão locados na segunda divisão de profissionais, em 52. Então o Aimoré faz uma campanha bem boa, se eu não me engano é vice-campeão. E em 53, o Aimoré é convidado a jogar o Campeonato de Porto Alegre. Então ele passa a ser um clube da primeira divisão, né? E ali ele fica, né, até o final dos anos 50. Os demais clubes, por exemplo, o Nacional, o Leopoldense joga a segunda divisão em 53. O Nacional, não me lembro se está parado ou se ele também é um clube da segunda divisão. E os clubes do interior são os clubes amadores do município, os clubes que disputam o estadual de amador. É muito interessante, vocês que pesquisam o Aimoré. Claro, ele foi campeão em 42, né? O ano do profissionalismo do futebol do Rio Grande do Sul. O Aimoré foi campeão amador, né, em 42, porque o futebol de São Leopoldo foi amador, né, até 52. Mas é bem interessante, tirando esse título do Aimoré, 42 e 43, a grande guinada assim, do Aimoré para o profissionalismo foi no final dos anos 50. Assim, guinada do profissionalismo não, a guinada que o Aimoré deu, a superioridade acima dos seus rivais, né? O Nacional e o Leopoldense, sim, eles têm eles ficam bem para trás, né? Tanto que o primeiro time a olhar, assim, né, a proposta de profissionalização para São Leopoldo foi logo o Aimoré, né? Que foi o candidato unânime, né? E depois, né, no ano seguinte, em 53, ele ser convidado a participar da Liga de Porto Alegre, por ser um clube proeminente, né? Ele e o Novo Hamburgo, imagina, né? Novo Hamburgo, né, que sempre fez fama no interior, mas o Aimoré estava equiparado nessa época, né? Então é bem interessante, é o final dos anos 40 e início dos anos 50, né? A grande guinada do Aimoré no profissional. Tá aí, a gente ouviu essa fala do Douglas Rambor, repetindo que ele faz parte do grupo Canchas de Porto Alegre, faz um trabalho maravilhoso e nos auxiliou muito nessa pesquisa, a mim e ao nosso curador Rodrigo Groiner. Então, agora, torcedor aimoresista, perdão, você entende como a gente diz que o campeonato leopoldense, o campeonato citadino, ele forma o caráter do Aimoré como clube profissional e toda a pujança que depois o Índio passa ali a partir de 1956, especialmente, e resultou no Ninho de Cobras. Em outro momento, a gente retoma a fala sobre o campeonato citadino, destacando também as equipes do interior de São Leopoldo, também a gente pode falar do gauchão de amadores, das equipes de vários, enfim, tem muita coisa que fazem uma confluência com a Aimoré no que tange aos times ditos amadores e varzianos de São Leopoldo, tá certo? Gurizada, Memórias da Nossa Aldeia segue, agora vai ter a Copa Federação Gaúcha de Futebol, Troféu Rui Carlos Osterman, tem muito material legal, inédito, que a gente vai trazer para vocês nos próximos meses. Fiquem ligados, tá certo? Curtam, compartilhem, críticas, sugestões, comentários são muito bem-vindos sempre, tá legal? Eu sou o Nata Dalprá, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!